eu vou utilizar aqui as slides aqui no telão, se vocês quiserem tentar vir um pouquinho mais para frente e tudo para ocupar mais espaços, fiquem extremamente à vontade. É muito importante esse movimento que nós estamos fazendo, como ficou muito claro pelo Tadeu e pelo Jamil. Qual é a tríade do Clube Mastermind? Nós trabalhamos liderança, trabalharmos empresas e trabalharmos a nação. Só que muitas pessoas falam, será que é fácil lidar com pessoas, mas principalmente criar um mastermind na sua vida pessoal, profissional, familiar e pessoal? Fácil não é, mas existe como que a gente faz alianças masterminds. O intuito do nosso bate-papo agora é mostrar para vocês realmente como vocês constroem mastermind na vida de vocês. Quando a gente fala sobre o mastermind, nós temos que deixar muito claro o seguinte, as grandes coisas que foram implantadas no planeta não foram feitas de forma sozinhas. Todas elas deixaram as grandes civilizações, deixaram grandes legados. E legados que a gente pode citar o seguinte, os árabes. Os árabes, eles construíram o quê? As grandes pirâmides. É um grande legado que foi deixado. Essas pirâmides foram feitas por uma única pessoa? Não. Foram feitas por inúmeras pessoas com um objetivo muito claro de construí-las. Da mesma forma, se nós falarmos sobre os judeus foram a primeira população, o que elas fizeram? Eles simplesmente escreveram a história da humanidade. A gente começou a entender a história da humanidade quando este povo começou a registrar a própria história. Tanto é que a gente assiste no History, né, vários tipos de histórias. Será que aconteceu dessa forma? Não. Os judeus registraram. E eles deixaram o quê? Registros. Não somente uma pessoa escreveu, várias pessoas escreveram. Da mesma forma, os gregos. Os gregos, eles começaram a dar para nós o quê? A possibilidade de poder questionar a própria existência. A possibilidade de poder questionar a nossa própria vida. Por exemplo, se nós falarmos sobre o Platão, né? O Platão, ele deixou claro o seguinte, ele falou, ó, uma vida não questionada não vale a pena ser vivida. Da mesma forma, se nós falarmos sobre o Sócrates, né? O Sócrates é uma pessoa que ele diz o seguinte, quanto mais eu sei, menos eu sei. Por isso que ele falava muito claramente aquela palavra, conheça-te a ti mesmo, que muitas vezes as respostas estão dentro de nós, mas a gente fica buscando respostas externas. Da mesma forma, se nós falarmos Aristóteles, né? O Aristóteles, ele era uma pessoa que ele falava o seguinte, o ignorante, ele afirma, o sábio duvida, e o sensato, ele reflete. E esse foi um grande objetivo que essa população dos gregos deixaram para nós, que faz com que a gente possa filosofar a nossa própria existência. Só que nós temos que entender o seguinte, os romanos. Essa foto aqui, inclusive, é minha, todas essas fotos que eu tirei. Eu fiz a caminhada da Compostela. E boa parte da caminhada da Compostela, você anda em trilhos, anda em pontes, né? Todos os trilhos, né? Todos os caminhos, as estradas, foram construídas por quem? Pelos romanos. Por que os romanos, naquela época, queriam construir estradas? Porque eles precisavam gerar o quê? Comércio. Aonde tem movimento, gera negócios. Onde tem negócios, gera fartura. E ele precisava fazer muitas estradas naquela época. E todo esse legado foi deixado para nós, mas foi construído pelos romanos. E da mesma forma, a gente entende que todos os impérios, todas as histórias dos grandes impérios estavam em cima de um conceito de propósito de vida. Ou seja, eles tiveram pessoas em harmonia que deixaram legados. Ninguém vai fazer algo grande sozinho. Nós fazemos coisas extraordinárias com pessoas. E nesse sentido, a gente pode trazer o que o Jamil hoje, inclusive, falou 2 vezes, a palavra destino manifesto. Os Estados Unidos da América, que hoje nós sabemos que é uma das maiores nações, mesmo que a China esteja tentando chegar, mas ainda ela é a maior nação. Esse daqui é um simbolismo alegórico, né? Inclusive, esse quadro aqui, essa aqui é chamada de Colômbia, foi um quadro desenhado pelo John West, se eu não me engano, por volta lá de 1837, alguma coisa nesse sentido. É 1872. Ele representa exatamente o conceito dos Estados Unidos da América, que era o quê? Era povoar todo aquele continente, fazer com que todo o continente do Oceano Atlântico até o Pacífico fosse realmente povoado, e ela representa, né, passando cabos de telégrafos, né, o pessoal povoando, afastando os animais, por quê? O destino manifesto que o americano acreditava era que eles foram escolhidos por Deus para ser a nação que ia comandar a Terra. Eles acreditavam nisso porque eles tinham certeza que esse era um grande objetivo. E quando Napoleão Hill fala sobre a fé e a aplicação da fé, tem 2 diferenças. Fé é você acreditar em algo e ficar apenas rezando. A aplicação da fé é você acreditar em algo, rezar e fazer a sua parte. E o destino manifesto, ele fazia exatamente isso. Fazia eles acreditarem e todos eles estavam objetivados em fazer uma maior nação com 2 alicerces muito bem consolidados, que era em cima da oportunidade e da liberdade. E esse conceito,
Ele acabou indo para os Estados Unidos da América e acabaram fazendo o quê? Acabaram fundando 13 colônias. Todo mundo provavelmente conheça essa questão. Essas 13 colônias fundadas inicialmente, elas tinham um conceito mastermind. Qual que era o conceito mastermind? Fazer com que todas elas estivessem em mentes de harmonia, mas com o objetivo principal bem definido de fazer com que todo mundo que fosse aos Estados Unidos da América teriam que ter o quê? Oportunidade de trabalho e, ao mesmo tempo, liberdade de expressão. E quando as 56 pessoas foram criar esse conceito das 13 colônias, eles começaram a entender sobre o conceito mastermind. A Fundação Napoleão Hill, o próprio Napoleão Hill, de 1908 a 1928, ele pesquisou quem? Ele pesquisou os maiores gestores, líderes mundiais, que tinham resultados acima da média, para tentar entender o que as pessoas que realmente têm resultados, elas têm de diferente. Porque antigamente se falava o seguinte, aquela pessoa tem resultado porque ela veio de uma família bem constituída, ela teve sorte, ele é um gênio. Esse é o tipo de questionamento secular. Mas sabia que isso não era propriamente uma verdade. E ele acabou entrevistando mais de 16 mil gestores na época, e começou a entender o seguinte, que quando nós falamos sobre resultados, os resultados eles não acontecem de forma aleatória. Existem fundamentos que são leis. E quando nós falamos leis, são leis em tese universais. Competências universais que todo ser humano tem, tanto do século 10, 15, 20, 25 vai ter. E ele separou isso em 17 competências. E ele percebeu que essas 17 leis, essas 17 competências, realmente gerava resultado para as pessoas. E uma dessas leis, que o Napoleão Hill deixou muito claro, ele falou, é a aliança mastermind, que é a segunda lei. A aliança mastermind, ela é o propósito de nós entendermos o seguinte, será que eu tenho um grupo de trabalho na minha empresa, eu tenho uma aliança mastermind? Tem muitos gestores que acreditam que tem aliança mastermind, mas não tem, só tem um contrato de trabalho. E quando nós entendemos como gera realmente uma aliança mastermind, nós entendemos o seguinte, será que na vida estar sozinho é melhor ou acompanhado para as realizações? É óbvio que sozinho você chega numa realização e comemora sozinho. E como é bom a gente poder comemorar com pessoas que estiveram juntos no mesmo propósito. Então, se nós precisamos de pessoas, o que nós temos que entender? Que os grandes líderes desse planeta, e foi citado pelo Jamil, um dos maiores líderes que o planeta já conheceu, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele implantou a religião cristã. E temos mais de 2000 anos que essa religião impera no planeta. Por que ela impera? Porque Jesus Cristo falou sozinho? Não. Como foi colocado, ele tinha o quê? 12 executivos que ajudaram a falar sobre essa religião, a falar sobre o bem, a falar sobre transformações espirituais e humanas. Então nós entendemos que este líder, ele não conseguiu fazer uma religião sozinha. Ele teve pessoas objetivadas em harmonia, mas com o objetivo principal bem definido. Da mesma forma, quando nós falamos um outro líder que todo mundo com certeza tem como ideal, o Gandhi. O Gandhi, ele teve uma história muito bonita porque ele tinha muito claro que ele queria libertar o povo indiano da escravidão. Só que ele tinha uma das leis do êxodo do Napoleão Hill, que era a regra de ouro, que era, para a gente poder libertar um povo da escravidão, poder fazer uma revolução, não precisamos de arma. E ele tinha essa convicção tão grande de poder libertar o povo da escravidão sem violência, que ele conseguiu juntar mais de 200 milhões de pessoas, talvez até mais do que a população atual do Brasil, para conseguir realmente chegar nesse objetivo. E foi um grande feito. Mas ele não fez sozinho, ele teve milhões de pessoas na volta dele. E da mesma forma, se nós falarmos desse lunático, Adolf Hitler. O Adolf Hitler, ele fez realmente a pior coisa que a gente conhece nas histórias modernas desse planeta. Mas se nós falarmos para pensar, ele conseguiu fazer a Segunda Guerra sozinha? Não, ele conseguiu trazer várias pessoas que concordavam com esse lunático e fizeram o quê? A grande destruição, que não preciso falar o que aconteceu com toda essa história. Então nós temos que deixar claro o seguinte, quando nós falamos sobre liderança, a liderança é um movimento, o líder ele move. Quem concorda com o líder segue, quem não concorda segue o líder que você concorda. Mas nós estamos nesse evento porque nós somos líderes, nós somos pessoas que estão transformando outras vidas nos nossos negócios, nas nossas empresas, na nossa vida. E se nós gostamos de pessoas, nós temos que entender o seguinte, inclusive, lá na Segunda Guerra, os Estados Unidos da América e a Rússia se juntaram para poder ganhar do Adolf Hitler. E hoje as duas estão de novo competindo numa outra guerra. Então vocês reparem que eles tiveram o quê naquela Segunda Guerra? Um objetivo muito sólido, vamos se unir para poder vencer o Adolf Hitler e vencer o Adolf Hitler. Então repare que toda a união de pessoas faz a gente ficar de que forma? Ficar muito mais forte. Por isso que a gente pode até trazer um exemplo que todo mundo conhece do Ford. O Ford é uma marca que tem mais de 100 anos. O Ford, ele era uma pessoa que ele não tinha uma autoconfiança, ele era um cara que tinha uma boa comunicação, ele não tinha, vamos falar o seguinte, uma personalidade assim atraente. Mas ele era um excelente líder. Mas o que aconteceu? A esposa dele era uma aliança mastermind que fazia ele se fortalecer. A esposa dele incentivava ele. A esposa dele fazia a transformação.
E ele foi um grande gestor, um grande líder que deixou uma marca secular, né? Não porque somente ele. Tinha outras pessoas, inclusive uma aliança dentro de casa com a esposa dele, que fez totalmente a diferença nos seus resultados. Por isso que nesse contexto, quando a gente fala sobre o Ford, nós temos que entender o seguinte: quanto mais pessoas eu me reúno na minha volta, mas que elas estejam em harmonia comigo, e nós sabemos exatamente aonde nós queremos chegar, fica muito mais fácil a gente poder potencializar os caminhos. Por quê? Eu, numa vida sozinha, eu posso demorar 50 anos para fazer algo extraordinário. Mas com pessoas eu posso fazer apenas 2 anos e ter muito mais coisas extraordinárias na minha vida como um todo. Então, aglutinar pessoas faz com que a gente tenha o quê? A gente consiga entender que não eu posso ter um grupo de trabalho, eu tenho que saber criar uma aliança mastermind. E se nós falarmos sobre o conceito de aliança mastermind, o que significa se nós falarmos sobre o dicionário americano? Mastermind é constituída de 2 ou mais mentes trabalhando ativamente em perfeita harmonia em direção a um objetivo comum definido. Então, se nós estamos falando que nesse clube nós temos 3 propósitos, que é desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de empresas, porque as empresas têm líderes, e de nação, nós temos um propósito muito consolidado para que todos os nossos encontros nós tenhamos conteúdos sobre eu como líder, o que eu posso melhorar, eu como empresário, o que eu posso melhorar, e o Fórum das Américas, a gente poder também trabalhar um projeto de nação. E aí a gente completa que nenhuma mente ela é completa sozinha. Nós precisamos de pessoas para poder ser muito mais forte. Só que se a gente falar sobre competência nessa sala, eu sou competente em algo, você é competente em outra coisa e você é outra coisa. O que é competência? É a junção de atitudes, habilidades e conhecimento. Só que quando eu vou fazer algo extraordinário, eu tenho que entender o seguinte: eu tenho a minha competência. Mas as competências, a atitude que eu não tenho, o Jamil tem. A habilidade que eu não tenho, o Jason tem. O conhecimento que eu não tenho, o Tadeu tem. E quando as pessoas se juntam para poder somar as atitudes, habilidades e conhecimento, faz com que eu não preciso ficar investindo tempo para ir atrás de algo que o meu colega tem. E significa que todas as pessoas que estão em minha volta, elas estão se somando, porque uma complementa a outra e uma necessita da outra, como se fosse uma roda dentária. E nesse contexto, a gente começa a entender que a Aliança Mastermind, ela se apropria de toda a força da experiência, formação e conhecimento de outras pessoas, como se fossem seus próprios. O Tadeu, que apresentou hoje um projeto aqui, ele teve a audácia de fechar um grande terreno como comprador, mas ele não vai conseguir ter esse projeto também sozinho. Então ele está juntando pessoas que acreditam nesse propósito. Pode ser que eu acredite, você não, outro propósito, não importa, mas nós temos que estar do lado de propósitos que nós acreditamos para poder criar as nossas Aliança Mastermind. Só que existe o grande segredo, que é como que a gente cria uma aliança mastermind em passos. Existem 4 passos para você formar uma aliança mastermind em qualquer lugar da sua vida. Vou explicar cada um deles. Primeiro, determinar seu objetivo. Segundo, selecionar os membros. Terceiro, determinar suas recompensas. Quarto, definição de tempo e lugar de encontro. Então, dentro desses, nós temos que ter a clareza do seguinte: o que é determinar o objetivo? Se hoje eu estiver num grupo de pessoas e eu pergunto, quem que gera esse movimento? Não tem ninguém? Isso é um grupo, não é uma equipe. Uma equipe, obrigatoriamente, tem que ter liderança, porque a liderança redireciona pessoas. Eu chego para esse líder, para onde nós vamos? Ah, não sei, estamos discutindo. Significa o quê? Que não existe um objetivo claro e as pessoas acabam se dispersando. Então, toda aliança mastermind, na hora que você entra numa aliança mastermind, tem que ter clara qual que é o objetivo deste grupo aqui. É este? Legal, concordo? Quero junto? Quero junto. Se o grupo não tem aliança, isso não se torna uma aliança mastermind. Ou seja, se o grupo não tem objetivo, não se torna uma aliança mastermind. Segundo passo, temos que selecionar as alianças masterminds. Qual que é o grande erro? É as pessoas gostarem de alguém, vem aqui, preciso da sua ajuda, nem sabe se a pessoa é competente para aquilo, chama porque é colega, é amigo. Aí você passa a ter uma pessoa que te atrapalha. Então, a seleção de membros de uma aliança, ela é extremamente importante porque, primeiramente, a gente seleciona as pessoas pela capacidade de agregar ao grupo. Essa pessoa, ela tem uma atitude, habilidade, conhecimento que esse grupo não tem, que vai poder agregar, tem. Então, ela é válida. O segundo passo, capacidade de trabalhar em harmonia com os demais membros. Não adianta eu chamar o Messi, apenas pegando o exemplo, não que ele seja o exemplo, e de repente é um cara totalmente desagregador dentro de um time. Às vezes não vale a pena ter um hipertalento que acaba desagregando pessoas. Então as pessoas, elas precisam o quê? Elas precisam saber gerar harmonias entre as pessoas. Se é uma pessoa que não sabe gerar harmonia, não vale a pena ter essa pessoa próxima de você. Da mesma forma, o terceiro passo, que é nós determinarmos o quê? Determinarmos as recompensas. Ninguém vem nesse clube aqui porque o Tadeu é lindão, né? As pessoas vêm aqui, embora seja, né? As pessoas vêm aqui porque existe uma recompensa por trás, né? Uma recompensa por trás. E aí a gente tem que entender o seguinte: nós temos que deixar claro quais são as recompensas que um grupo vai receber. Quando você cria uma aliança mastermind, você tem que explicar para a pessoa quais são a recompensa. E o Napoleão Hill, ele cita 10 tipos de recompensas que as pessoas, elas teoricamente, elas têm. Que é a autopreservação.
Pode ser que você esteja num grupo para você participar de quê? Para você se autopreservar, ou seja, proteger algo que você acredita, proteger um patrimônio, alguma questão. Então, tem pessoas que se reúnem para a parte de proteção, de autopreservação. Da mesma forma, tem grupos que se reúnem para trabalhar o quê? Trabalhar o amor ao próximo, o voluntariado, alguma coisa que eu possa agregar valor à sociedade. Então, tem grupos que trabalham o benefício do amor. Tem grupos que trabalham a parte do medo. Eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de fazer isso, e as pessoas se reúnem para quê? Para vencer esse medo de forma conjunta. Da mesma forma, existe a energia do sexo. Tem pessoas que se reúnem para trabalhar essa energia. É uma aliança mastermind também. Da mesma forma, nós temos grupos que se reúnem para quê? Desejo de vida após a morte, quem eu sou, para onde eu vou, qual é o meu próximo passo. Tem grupos que se reúnem para isso. Tem grupos que se reúnem para liberdade para mente e corpo, ou seja, trabalhar o lado espiritual. Da mesma forma, nós temos grupos que trabalham a ira, só que nós temos que entender, logo mais eu vou mostrar inclusive um slide, né? A ira é quando realmente você não concorda com algo e você vai lá para finalizar aquilo, neutralizar aquilo. Mas não dá para ficar com a ira a todo momento, porque essa é uma energia muito forte. Da mesma forma, nós sabemos sobre o ódio, né? Tem pessoas que podem se reunir, ele é muito parecido com a ira, mas o ódio é muito mais uma questão de vingança. E quando nós falamos sobre a palavra vingança, é você querer vingar alguma coisa. Então você fica trabalhando em cima disso. E ela pode ser positiva, a vingança, desde que você trabalhe de um objetivo positivo. E o nono, que é o desejo de reconhecimento e autoexpressão. Tem pessoas que participam de alianças para o quê? Ter uma autoexpressão, ter reconhecimento, estar num grupo seleto de pessoas. E da mesma forma, tem a aliança mastermind, que é focado especificamente na riqueza. E o Napoleon Hill deixou claro que todas as alianças têm recompensas. E nós temos que entender que qualquer aliança que você esteja hoje na sua vida, não importa onde, você está lá por trás de alguma recompensa. Se não tiver, você está perdendo o seu tempo. E nesse sentido, a gente entende que esteja ciente de que alguns desses motivos, a ira, o ódio e o medo, como eu já falei, podem deturpar a mente de sua equipe se você só focar neles. Você pode, de repente, como líder de uma aliança, querer trabalhar no momento de ódio, medo, ira, vamos para cima, o grupo vai responder e vamos. Mas se ficar o tempo todo nessa energia, você vai perder as pessoas. Então, são situações bem específicas que você acaba utilizando. Qual que é o quarto passo? Que é definição de tempo e lugar de encontro. Por que é importante? É a gente poder assegurar se o grupo está fazendo progresso, poder ajustar as arestas, poder arrumar alguns detalhes. Se o grupo não sabe quando que ele se reúne, ele se perde. E é muito interessante que o nosso Clube Mastermind, nós temos o quê? Datas de encontro. É sempre a última terça-feira do mês, agora vai ter o happy hour, tem foco de trabalho, porque tem que ter data de encontros. Qualquer aliança que você tem, se é encontro uma vez por ano, talvez é vago. É importante a frequência dos encontros para o grupo não perder o quê? A sinergia, a empatia, a troca, né, de informação entre o próprio grupo. Por quê? Se eu falar sobre isso daqui, tudo isso daqui é o quê? Uma pilha Rayovac. Todas elas são pilhas Rayovacs. Mas são do mesmo modelo? Não são. Então, é muito importante nós sabermos entender que para essa daqui, preciso dessa Rayovac amarelinha, né? Que dura só 5 minutos. A outra dura 3 dias. Então, você usa o quê? Você tem que saber escolher propriamente as pessoas da sua aliança. Só que o Napoleon Hill, ele relata o seguinte. Quando você vai escolher um membro de uma aliança mastermind, você tem que trabalhar alguns tópicos extremamente importantes, inclusive ele destaca sobre nível de importância. Primeiramente, a pessoa tem que ser de confiança. Não adianta você ter uma pessoa competente que você não confia. Você vai ficar com o pé atrás. Sempre que você está com o pé atrás, você não se entrega. E a pessoa também não se entrega. E você perde o propósito. Então, qualquer pessoa que você convidar a partir de hoje de uma aliança mastermind, essa pessoa é confiável, confio nela? Ok, pode vir. Qual é o segundo passo? O segundo passo, se ela realmente é leal. Ela vai te trocar por meia dúzia de banana a mais? Não, é uma pessoa leal, uma pessoa que tem honestidade, ela preza o relacionamento, né? Preza a história. Então, a lealdade, ela traz essa maturação da aliança mastermind. Terceiro, aquilo que nós comentamos, a habilidade de fazer o trabalho. Não adianta a pessoa ser leal, ela ser confiante, se ela não sabe fazer absolutamente nada que precisa ser feito naquele grupo. Então ela tem que ter a competência. O quarto que é ter uma atitude mental positiva. O que é uma atitude mental positiva? Aquela pessoa que fala, ó dias, ó céu, ó azar, mais uma semana de luta, nossa, mais uma semana difícil, é uma pessoa que é negativa. E o Napoleon Hill deixa claro que tudo que nós pensamos é energia. E nós sabemos que cientificamente toda energia se materializa. Então, se eu sou uma pessoa negativa, eu estou emanando uma matéria que vai se materializar muitas vezes as pessoas próximas de mim, que vão ser recebidas esse tipo de pensamento. Por isso que a atitude mental positiva é muito importante. O quinto, nós entendemos que fazer mais que o combinado, que é uma das leis do êxito do Napoleon Hill, é uma das principais leis do êxito que eu considero. Nos treinamentos de vendas que nós temos, eu sempre comento para os participantes o seguinte, o vendedor. O vendedor atinge a meta, o que ele quer? Ele quer reconhecimento.
Só que quando você atinge a meta, você não tem que ter reconhecimento. Meta é um acordo, você não fez mais do que a sua obrigação. Agora, quando você supera a meta, aí sim nós podemos falar sobre algo. E as pessoas querem fazer o que às vezes? Só fazer o seu papel de pai. Qual que é a diferença entre um pai ou pai? É a forma que ele interage. Qual a diferença entre um irmão ou irmão? Um amigo ou amigo? Um líder ou líder? É a forma que ele interage com a outra pessoa. E essa forma que você interage é sempre você surpreender a pessoa entregando mais do que ela esperava. Isso contagia positivamente os relacionamentos. E por fim, a aplicação da fé, como eu comentei. Não adianta achar tudo isso bonitinho se a pessoa não faz a parte dela, se ela não acredita, se ela realmente não perpetua, né, o movimento para que o movimento gere a materialização dos grandes projetos. E dentro desse contexto, nós entendemos que o próprio Napoleão Hill fala essa frase: se você está trabalhando com alguém que não tenha 100% em todos os 6 pontos da escolha de um membro para a sua aliança mastermind, você simplesmente não tem uma aliança mastermind e sim um acordo de trabalho. Então nós temos que entender, será que as pessoas que estão à minha volta têm 6 tópicos ou não tem? Se não tiver, você não tem uma aliança mastermind, você tem um acordo de trabalho. Temos que ter essa clareza. Fácil não é, mas impossível também não é. É apenas você entender o conceito para poder criar alianças masterminds. E aí nós entendemos que, se você quer criar uma aliança mastermind, a primeira coisa que nós temos que entender é que você não pode ser fake. Você tem que criar uma aliança mastermind com você mesmo para que a sua energia ela esteja livre, que ela possa girar. O que eu quero dizer? Primeiramente, quando você fala sobre aliança mastermind, sobre vida, nós falamos sobre energia. Nós somos energia. As minhas energias, elas não podem estar incompatíveis nas egrégoras que eu junto na minha vida. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você tem uma família, da mesma forma, um partido político ou uma ideologia política, é um país que você defenda, né, clube de futebol que você defenda e outros grupos. Não dá para que, de repente, por exemplo, eu falo sobre país, né, sobre família, ter 2 partidos políticos antagônicos, 2 clubes de futebol antagônicos, dois países antagônicos defender. Você entra onde? Você entra em crise e você não consegue gerar a sua própria energia. Por isso que, quando nós falamos sobre aliança masterminds com você mesmo, as egrégoras, as áreas que você frequenta, elas precisam ser o quê? Compatíveis. Você não pode ter alianças masterminds que sejam incompatíveis, ou seja, que elas sejam semelhantes. O que eu quero dizer? Por exemplo, 2 famílias, não se sustenta. Da mesma forma, você não viver a sua realidade sexual. Você não vive a sua realidade sexual, você começa o quê? A atrapalhar a sua própria energia como pessoa. Da mesma maneira, não dá para você ser corintiano e ao mesmo tempo torcer para o Palmeiras. Até porque um estudou mais do que o outro. Não vou falar quem qual dos dois, né? Mas não dá, não é verdade? E aí a gente começa a compreender o seguinte: tudo precisa ser o quê? Tudo precisa ser selecionado. Tudo precisa ser selecionado na vida. Eu não posso pertencer ao partido de esquerda ao mesmo tempo de direita. Você vai estar numa incompatibilidade de egrégoras. E tem pessoas que frequentam essa incompatibilidade. E aí o que acontece com a vida dela? Ela começa a não trabalhar a harmonização da energia. E não entende por que muitas coisas na vida não acontecem. Porque ela simplesmente não está respeitando a sua própria energia interna. E aí a gente entende o seguinte, né? Apenas para complementar. Eu não posso ser católico aos domingos, protestantes às segundas e judeus aos sábados. Então você tem que se posicionar qual que é a religião que você vai seguir para que você siga a energia dela, né? Esteja em harmonia com ela. Por isso que, por exemplo, aqui, quem acredita em reencarnação? Levanta a mão. Quem acredita em reencarnação na sala? Ótimo. Quem acredita em ressurreição? E quem acredita em outra, fora essas 2? Temos também 3 grupos. Então não adianta eu acreditar em reencarnação e simultaneamente acredito em ressurreição. Né? São o quê? São coisas incompatíveis. Então, isso que eu quero dizer. Tem pessoas que na vida, elas estão em situações incompatíveis, fazendo o quê? Trabalhando energias antagônicas e a vida não anda. As coisas não acontecem na sua propriedade de forma duradoura. Por isso que, lamentavelmente, é o que muita gente faz quando se trata de seguir corrente de aperfeiçoamento interior. Ou seja, a maioria acha que não tem importância misturar aleatoriamente yoga, tai chi, reiki, macrobiótica, teosofia e quantas coisas mais cruzarem pela sua frente. Tudo que aparece, a pessoa aceita na sua vida. E aí nós entendemos que, qual que é a grande harmonização? É você viver numa aliança mastermind que seja compatível e que você viva ela na sua plenitude, para que a energia esteja na sua plenitude. E aí nós compreendemos o seguinte: tem muitas pessoas hoje que procuram médicos, que elas têm fobias, neuroses, paranoias, psicopatologias entre diversas. E muitas dessas coisas são explicadas de que forma? Que a pessoa não está conseguindo criar aliança mastermind nem com ela mesma. Ou seja, a sua energia está desequilibrada, e quando a energia está desequilibrada, quem é a primeira pessoa a apitar? É a saúde. A saúde começa a imperar. E nesse contexto, para a gente poder resumir, nós temos que compreender o seguinte: quando nós falamos sobre aliança mastermind, a gente tem que entender que
você tem que responder para você 3 situações muito bem claras. Primeiramente, quem são as suas referências na sua vida? Quem são os seus heróis? E o outro passo, especificamente, que é quem são os seus mentores. Por quê? Quando nós falamos sobre as suas referências, nós temos que entender que porque hoje, se você pegar uma estrada que começa com o número 1, significa que ela está indo, de repente, do norte para o sul. Se começar com 2, leste a oeste. Se começar com 0, do centro da capital para fora da capital. O que é isso? Isso é uma referência. Quando nós falamos sobre referências, se você não tem referências, você não tem o quê? Você não tem o norte, você não sabe para onde propriamente você está indo. A referência pode ser um pai, desde que ele seja uma referência, pode ser um amigo, pessoas que você tenha como um guia. Eu quero estar lá. Só que nós temos que entender que, eu preciso entender quem são os meus heróis. Aí perguntar para você, quem que é seu herói? Ah, meu herói é esse que morreu de overdose. Nossa, então você tem esse herói que morre de overdose, e esse é empoderamento que você está pegando para a sua vida? Porque o que é o herói? É a gente pegar o empoderamento dele, pegar a energia dele e colocar, por exemplo, agora no carnaval eu vi uma menininha que estava vestida lá da Wanda, né? E ela estava igualzinha a Wanda no meio da rua no carnaval, ela achava que era. Ou seja, que ela estava pegando o empoderamento do personagem. Então, quando você tem um herói que você se empodera, você pega a energia dele, a força dele. E da mesma forma, quem são seus mentores? O mentor é a pessoa que vai o quê? Te redirecionar, é a pessoa que vai te guiar, é a pessoa que vai falar, cara, você está fazendo cagada, né? Você tem que mudar para esse lado. É uma pessoa que você possa confiar. E quando ele fica do seu lado, lado a lado, a todo momento, ele se torna o quê? Ele se torna um mestre. Ou seja, você está seguindo o mestre a todo momento. E esses 3 conceitos faz com que a gente tenha o quê? A compreensão na minha vida. Como que eu estou criando uma aliança mastermind com a minha família? Com o casamento, com os meus amigos, na minha mente, na minha saúde, no meu espírito, no planeta e com Deus. Como que é essa formação da Aliança Mastermind? Essa resposta nós temos que dar. E aí, para nós terminarmos, o Napoleão Hill, ele tem uma frase que ele fala o seguinte: nenhum homem terá uma chance para desfrutar um triunfo permanente se não começar por olhar-se no espelho para descobrir a causa real de todos os seus erros. E se nós entendemos que eu sou um aprendiz, significa que eu também posso ser um mestre, porque todo mestre é um eterno aprendiz. E nós estamos aqui juntos para que a gente possa aprender, evoluir, e nos próximos 19 encontros a gente continuar a nossa trajetória de desenvolvimento, de empreendedorismo, de liderança e de nação. Obrigado por essa oportunidade e repasso para o Tadeu. Esse QR Code, caso alguém queira, tem uma revista da Fundação Napoleão Hill que você consegue pegar pelo e-mail, tá? Aí você consegue baixar pelo QR Code, tá bom? Então, vou ficar aqui do lado para vocês poderem baixar. Então, agora é só agradecer mais uma vez, Jamil, Walter, e vamos agora para o creme de la creme do nosso almoço maravilhoso, aguzo. Daqui a pouco o Rafa volta.